Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Infracerta e hoje a gente vai conhecer uma alternativa, uma excelente alternativa ao OTRS, que é o Xamad. Para quem não sabe, o Xamad ele é um software open source, também de código aberto, que foi criado na Alemanha e ele vem ganhando aí um certo destaque no mercado por ser um software realmente bem maduro e com diversas funcionalidades. Então a gente vai fazer uma pequena apresentação desse sistema e caso vocês gostem, deixe o seu like aí e inscreva-se no nosso canal caso não seja inscrito. Uma diferença já que existe entre o Xamad e o OTRS, por exemplo, é a forma que você instala ele. Ele tem, obviamente, ele tem os seus pacotes RPM e apt, né, os deb, né, mas ele também pode rodar facilmente em um container. Então aqui nesse caso eu estou usando um container, uma máquina de teste, né, com o Docker instalado e com esse comando aqui, o docker container run "-d "-name xamad e a porta, né, colocando aqui depois o nome da aplicação, ele já vai criar para mim uma máquina virtual e depois, em mais ou menos em um minuto e meio, o sistema já está de pé. Você já vai ver essa interface aqui, ou seja, é extremamente simples de você começar a utilizar. Você pode ir aí, em uma hora de trabalho, você já tem um sistema de pé com usuários já cadastrados e tudo mais. Então, é um sistema, já começa por aí, porque realmente é uma forma bem, através de containers, né? Claro que a gente consegue o mesmo resultado com o TRS, mas esses containers aqui, eles são fornecidos pelo próprio grupo, pela própria comunidade do Xamad. Então, a primeira coisa que vai aparecer aqui para mim é essa parte aqui de Setup New System. Eu tenho esse botão aqui, ou eu posso migrar o sistema de outra solução de Service Desk. Se eu clicar aqui nesse link, eu vou ter a opção de importar do Freshdesk, do OTRS e do Zendesk. Tá? Todas essas funcionalidades, essa importação aqui, ela ainda está em beta, né? Então, pode ser que ela não funcione como esperado, tá? E algumas coisas já não vão funcionar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é fazer o setup de um novo sistema. Vou clicar nesse botão azul aqui. Na tela seguinte, ele vai pedir para eu cadastrar uma conta de administrador. Então, vou fazer isso agora. Vou colocar meu nome aqui, Silvério. Eu vou colocar o meu e-mail e vou criar uma senha. Essa senha que ele pede, ela não é uma senha, não pode ser uma senha simples, né? Tem que ser uma senha um pouquinho mais complexa, mas não tem problema. A gente cria aqui. Vou clicar no botão verdinho aqui, Create. Ok, e nessa próxima tela eu vou poder colocar o nome da minha organização, vou poder escolher um logo e também vou poder escolher a URL do sistema. Tá? Então ali eu vou colocar só Infracerta, a logo eu vou deixar essa mesma, mas eu poderia botar uma logo aqui da Infracerta, por exemplo. E aqui nessa parte aqui de System URL, a gente poderia colocar, por exemplo, a URL já do seu sistema, né, com o nome qualificado, né? Por exemplo, helpdesk.infracerta.com.br. Por exemplo, poderia fazer isso aí se no meu DNS eu já tivesse esse endereço cadastrado, né? Então, eu poderia fazer isso. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Vou clicar em Next. Aí ele vai perguntar para mim como que eu quero enviar os e-mails. Eu posso cadastrar uma conta, né? um SMTP. Aí eu vou colocar as minhas configurações aqui de SMTP, host, username, password e porta. Mas para o nosso teste aqui eu vou deixar o local MTA mesmo. Vou clicar em continue. Aí ele vai perguntar para mim, para eu configurar os canais, né? O que são canais aqui? São formas de chegar ao chamado dentro do sistema. Então você vai ter vários canais. Você pode abrir chamados via e-mail, via telefone, via Twitter, via Facebook, via Telegram, via e-mail, diversas formas, tá? Mas por enquanto eu não vou mexer nisso. Vou clicar aqui em Skip e vamos esperar o setup finalizar. Essa é a primeira parte, bem simples, né? Aí, assim que eu entrar no sistema, no dashboard, né, pela primeira vez, ele vai me oferecer um guia rápido de ajuda, né? Então, ele vai explicar cada etapa. Se eu vou clicando em Next aqui, ele vai
me explicar como funciona o sistema de busca, depois ele vai me ensinar como eu crio um ticket, daí ele vai para a parte aqui de configurações pessoais, eu vou clicar em Next de novo, e aí os overviews, tá? Eu vou clicar aqui em Finish, e aí ele termina o tour. Então, basicamente, qual que é a estrutura do Zammad aqui para você trabalhar? Basicamente, você vai ter aqui no canto esquerdo um menu, né? Essa barra lateral aqui com algumas informações. Logo aqui embaixo você vai ter alguns botões, né? Que aqui pode ser relatórios, aqui pode ser a parte de configuração. E aqui, como já tinha mostrado antes, é onde você muda as preferências do usuário, tá? No meio aqui, esse dashboard tem algumas estatísticas do sistema, né? Por enquanto não tem realmente muita coisa, né? Tá tudo verdinho aqui, tudo sem nenhuma alteração, mas isso com o tempo vai mudando e ele vai te dando algumas estatísticas, por exemplo, assim, aqui embaixo a gente tem quantos chamados foram reabertos, quantos foram escalados, né? Qual que é a sua média aí de tempo, isso é por usuário. E aqui na direita a gente tem o Activity Stream, que basicamente é uma lista de atividades. Então, toda vez que alguém logar no sistema, abrir um chamado, mudar alguma configuração, ele vai aparecendo nessa barra lateral, tá? Então, e aí agora, né, como que a gente, por exemplo, visualiza os tickets, tá? A gente vai ver através aqui do Overviews, tá? Seria a visão geral, né? No Overviews, todos esses links aqui que a gente está vendo, ó, que a gente pode navegar, eles são customizáveis. Então, você pode criar, por exemplo, esse My Assign Tickets aqui, é como se fosse tickets que estão assinalados para mim, né? Então, eu posso criar, por exemplo, chamados que estão para mim numa fila específica, ou eu posso criar chamados de usuários VIP, por exemplo. Eu posso colocar aqui chamados escalados, como tem aqui também. Chamados da minha equipe, por exemplo, também é outra coisa que eu posso fazer aqui. E assim por diante. Tudo isso aqui é customizável, você pode criar quantos você quiser, tá? Aí, como é que a gente mexe, né? Vamos dar uma olhada agora nas configurações do sistema, como que a gente começa a popular o nosso sistema, tá? Esse usuário aqui é um usuário administrador, então eu tenho acesso a essa engrenagemzinha aqui embaixo, eu vou clicar nela, e aí a gente tem uma série de coisas que a gente pode alterar no sistema, tá? Vou começar aqui, a gente pode gerenciar usuários, lembrando que a gente também tem aqui no Zammad a integração com o LDAP, então, e com Google, Exchange e outras ferramentas, mas geralmente o pessoal usa o LDAP, ou Active Directory, né? Como queira. Mas a gente pode aqui, se você não for usar nenhuma fonte externa de usuários, né? Você pode usar aqui então os usuários locais, né, do banco de dados. E aí você pode também gerenciar grupos, você pode gerenciar papéis, você pode gerenciar organizações. Todos esses 4 itens é bem parecido com o OTRS, né? A gente tem lá também essas entidades. A única entidade que a gente não tem aqui é a fila, mas ele considera grupo e fila a mesma coisa. Então ele simplificou um pouco mais aqui, tá? Aqui no Overviews é onde a gente faz aquela questão de visão geral, né? A gente customiza, né? Eu posso adicionar uma visão geral, ou eu posso, por exemplo, aqui mudar as regras de uma visão geral, posso limitar essa visão geral por usuário, ou de repente por grupo, enfim, eu posso escolher quais são os critérios que, que essa visão geral, os critérios do ticket, né? Que essa visão geral vai me trazer. Então eu posso escolher também as colunas, a ordem que elas vão ser apresentadas, que os chamados vão ser apresentados, enfim, tem bastante coisa que você pode mudar aqui, ou se você quiser adicionar uma nova, você preenche do zero, né? Módulos de texto é uma forma de você criar frases e criar padrões de resposta muito fáceis, tá? Isso é semelhante ao que o OTRS tem de modelos, né? Então, os modelos é mais ou menos parecido com isso, porque você pode criar, por exemplo, aqui ó, a gente tem esse Best Regards aqui, ele só tem um texto, né? Vamos pegar alguma coisa mais complexa aqui, peraí. Aqui, por exemplo, ó, aqui ele já está usando tags, inclusive, né, para pegar o nome do cliente, o último nome e sobrenome do cliente.
e mostrar na tela, né, na hora de responder um ticket, por exemplo, né? Então, esses módulos de texto aqui, você sabendo usar, ele é bem útil, tá? Aí a gente tem macros, onde a gente pode, com uma ação de macro, a gente pode mudar várias características do chamado, por exemplo. A gente tem tags para ajudar a gente aí a rastrear os nossos chamados, né? A gente pode usar essas tags a nosso favor, de repente, mais para frente, por causa de relatórios e tudo mais. Também eu posso gerenciar os calendários, assim como no OTRS, né? Eu posso escolher feriados, time zone e tudo mais. Também posso ter SLAs, eu posso criar SLAs aqui de uma forma bem fácil, tá? Bem tranquila. Eu posso escolher se eu quero quais são os tempos de resposta, qual é o meu calendário, né, associado a um calendário para facilitar. E aqui eu posso também associar automaticamente esse SLA a um chamado, né? Eu coloco todos os critérios que eu quero aqui, por exemplo, se o chamado é um incidente, ele vai ter um SLA, se ele é uma solicitação, ele vai ter outro SLA, se ele for para uma fila X, ele tem um SLA, se ele for para a fila Y, ele tem outro SLA. A gente pode fazer tudo isso por aqui e ele é amarrado, né, com essas cláusulas aqui para poder aplicar esse SLA no chamado, tá? Triggers são basicamente bem parecido com um atendente genérico do OTRS, onde a gente pode executar ações com base em algum evento, né, que ocorreu. Aqui, por exemplo, a gente tem o auto-reply. O que ele vai falar aqui? Ó? Ele vai, quando a ação, né, é created, ou seja, quando é criado, né, o chamado é criado, o estado não é fechado, né, o tipo é um e-mail, né, e quem que enviou é o usuário, né? Então, o que ele vai fazer com essa trigger? Ele vai mandar um e-mail, né, qual é a visibilidade, e vai dizer que o recipient, né, que seria a pessoa que vai atualizou o chamado, né, desculpa, e aí ele vai dizer aqui embaixo, vai descrever como é que é o e-mail, ó. Então, se eu quiser incluir anexos aqui, eu também posso incluir anexos nesse e-mail, enfim. Tem os webhooks aqui, que é uma coisa que facilita bastante a integração com os AMAD, que são vários, né? Então, o webhook também é bem fácil de configurar. Tem o scheduler, que é o agendador. Basicamente, ele vai fazer o que o trigger faz, porém numa data agendada, né? E aí a gente tem o report profiles, tem o time accounting também, eu posso habilitar esse time accounting, ele é por estado também, eu posso colocar por fila, enfim. Basicamente é a mesma funcionalidade que a gente tem no OTRS. E a gente também tem uma base de conhecimento. A base de conhecimento aqui também é por idioma, então eu posso colocar aqui português brasileiro, posso dizer que é o default, e aí eu clico em Submit. Aqui no Knowledge Base a gente pode inclusive customizar um pouco, escolher os ícones, é, os links, as cores, né? Cores do cabeçalho, cores dos ícones aqui e tudo mais. Aqui a gente tem os idiomas, né? Que eu posso selecionar, posso criar, colocar mais aqui. E aí eu tenho algumas outras partes aqui onde eu vou poder customizar a URL, né? A URL, o menu e tudo mais, tá? No Knowledge Base, nesse caso aqui, ele não tem nenhum fluxo de aprovação por enquanto, mas para o que ele se propõe, eu acho que ele realmente é bem interessante. Talvez o que eu sinto falta um pouco aqui é de poder formatar melhor o texto, né, que vai aparecer para o usuário, tá? Mas ele funciona muito bem assim. E aí a gente vai para a parte de canais. Canais, como eu falei, são formas de o usuário abrir chamados. Então a gente pode cadastrar. Tem a parte via web, né, que é a que a gente já está acostumado, que é basicamente essa mesma interface que você está vendo, porém se o usuário não for administrador, ele não vai ter acesso a essa parte aqui de admin, tá? A gente pode também criar formulários personalizados e embutir esse formulário no nosso site. Então, isso aqui também é um negócio muito legal. Por e-mail também a gente pode receber e-mails e fazer eles virarem tickets, né? A gente tem filtros aqui também, assim como a gente tem lá no OTRS os filtros Postmaster.
A gente também tem os filtros nesse caso aqui. Diga-se de passagem, a configuração de e-mail é bem tranquila de fazer, tá? É bem melhor do que no OTRS. Daí a gente tem a abertura aqui via SMS, a gente também pode habilitar um chat onde ele vai criar automaticamente um layout para você, tá? Eu só vou fazer uma demonstração aqui, ó. Vou carregar essa página aqui. Opa, acho que eu esqueci de um i ali. Vou clicar em load aqui. Beleza, daí aqui ele já me dá um preview ó, de como que vai ficar o meu chat, né? Eu posso alterar a cor dele se eu quiser também, ó. Posso colocar aqui as cores do meu site, né? E ele vai preencher. E como que funciona isso aqui? Quando tem algum atendente disponível, ele habilitar, né? Quando a gente se habilita a opção de chat, ele mostra no cantinho aqui, ó. E eu posso escolher se eu estou disponível para o cliente ou não, tá? Então, se eu clicar aqui nesse mais, significa que quando o usuário entrar na minha página lá no meu site, ele vai poder falar comigo, tá? E daí, se eu desabilitar essa opção, daí realmente ele vai ficar aqui como se fosse offline, né? Então, não vai aparecer. Então, o chat também é uma coisa bem legal aí de integrar com o seu próprio site, né? Ele tem também integração com o Google, com o Microsoft 365. A gente pode abrir chamados via Twitter, via Facebook e também via Telegram, tá? Você pode adicionar um bot no Telegram e ele consegue abrir chamado e interagir com seus clientes, tá? Bem legal isso. Daí a gente tem toda a parte aqui de configurações, né? A parte que eu posso trocar logo, posso colocar o nome da organização, posso escolher time zone, idioma e tudo mais. Aí tem a parte aqui do sistema também, é uma parte mais técnica, né? Tem a parte de segurança, onde eu posso definir o meu timeout, posso impedir, se eu quiser, dos usuários trocarem a sua senha, perdão, recuperarem a senha, né? Ou criar contas, né? Então eu posso fazer isso também. Aqui as configurações de ticket, né? Como é que você quer usar o ticket hooks, isso no OTRS também tem. Como você faz aqui o auto-incremento, né, do ticket. A gente tem um auto-assign aqui também, então a gente pode associar, né, o chamado a um agente. E aí a gente vem para a parte de integrações, que também é uma parte bem interessante. Ele tem integração com o CTI, que seria os sistemas de telefonia no geral, né? Então ele é genérico, então você pode usar vários sistemas que tem no mercado para ele interagir com o Zammad. Daí ele tem algumas ferramentas aqui, por exemplo, o monitoramento, que é o CheckMK, o Nagios, o Isinga, e ele também tem uma integração com o Zabbix, né, que aqui não aparece, mas existe, que é via webhook, tá? E funciona muito bem. Tem integração com o Slack, ele pode avisar os seus usuários, os seus técnicos que estão usando o Slack, que um chamado foi criado. Obviamente, integração com o DAP, né, com o Monit, com o GitLab e GitHub, ele consegue associar, você associa uma issue que você tem no GitLab com um ticket, né, e aí você, através desse ticket, você consegue acompanhar como é que está o status dessa issue em específico, né, e assim por diante. Então, o tempo todo eles estão atualizando essa lista de integrações a cada nova versão. Então, é possível que no futuro a gente tenha outras coisas interessantes aí por vir, tá? A gente pode mexer aqui na parte de API, eu posso, inclusive, fazer consultas via API. Esse sistema é bem tranquilo também. Objetos, né? Eu posso criar. Objetos são basicamente campos dinâmicos, né? Isso é o equivalente aos campos dinâmicos do OTRS. Então a gente pode ter um objeto, né? Para ticket, para usuário, para organização ou para grupo, né? Então, por exemplo, aqui na organização, se eu quiser adicionar um novo atributo, vou adicionar aqui, por exemplo, CNPJ. Olha só como é tranquilo de fazer isso. Então, eu adiciono aqui CNPJ, coloco como ativo, qual que é o formato? O formato eu posso colocar uma árvore de seleção, um número inteiro, uma data, mas aqui eu vou colocar simplesmente um texto, né?
Não vou deixar nada, o resto eu vou deixar tudo padrão. Aqui o max length eu não preciso, porque um CNPJ tem não mais do que 15 caracteres, eu não lembro direito, mas enfim. E aí eu vou clicar aqui em Submit. Obviamente eu vou precisar aqui fazer um update do meu banco de dados, né, que ele vai criar esse campo lá no banco de dados. Eu vou clicar aqui em Update Database. Ele fala que eu preciso restartar o Xamad. Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Tá? Então, eu vou voltar lá no meu sistema e eu vou fazer um restart dele aqui. Bom, após eu fazer o restart aqui do sistema, eu vou vir aqui de volta na administração e aqui em Organizations eu vou criar uma nova organização e aí você pode ver que o meu campo de CNPJ já está aqui, tá? Bem fácil, bem simples, a única coisa obviamente é que você precisa reiniciar o sistema, né? Então, quando esse tipo de coisa for feita é necessário, né? Sempre fazer esse reinício para que as alterações tenham efeito, tá? Então, mas você já viu que realmente é bem simples e você não precisa fazer nenhuma alteração de background, de back-end para conseguir esse campo dinâmico aparecer no seu sistema. Continuando aqui, então, a gente tem os Core Workflows, onde é uma forma de você esconder ou adicionar coisas no ticket dependendo da situação. E isso é uma coisa meio nova ainda, tá? Realmente eu ainda não consegui estudar um pouco mais a fundo sobre os Core Workflows, que ele saiu agora na versão 5. Então, realmente parece ser algo que realmente tende a substituir, por exemplo, a gestão de processos do OTRS, tá? Mas de uma forma um pouco mais simples. Mas em breve eu trago aí, de repente, um vídeo explicando um pouco mais sobre essa funcionalidade. Daí você consegue traduzir o sistema também, tá? Você pode pegar as últimas traduções, depois você pode, inclusive, até criar suas próprias traduções de alguns termos ali dentro do sistema que você quer chamar de outra coisa, você pode fazer também, de forma assim, extremamente fácil. Eu não vou clicar aqui para pegar as últimas traduções, porque realmente é uma coisa que demora um pouquinho. Daí, seguindo aqui, a gente tem a parte de segurança dos dados, eu posso definir também um período de manutenção, né? Então, o OTRS também já tem isso. E aí a gente pode deixar uma mensagem para os usuários. Eu posso até, inclusive, aí, quando esse modo de manutenção ele é ativado, né? Nenhum usuário que seja administrador vai ficar logado no sistema, né? Todos eles vão ser deslogados. A parte de monitoring aqui eu posso monitorar o estado, né? Eu tenho um link aqui para poder acessar o Health Check. Posso colocar isso no sistema de manutenção, por exemplo, perdão, sistema de monitoramento, né? E aqui eu tenho até um token para fazer essa consulta, tá? Pacotes, a gente pode instalar pacotes também desenvolvidos para o Xamad, né? Apenas nesse caso aqui a gente tem que fazer alguns comandos depois que instalar esses pacotes, tá? Também temos aqui o gerenciamento de sessão, como já tem no TRS, e a gente tem aqui a versão do Xamad, que atualmente é a versão 5.1. Que eles colocaram um X, mas é 5.1. Bom, voltando aqui para a seção de overviews, vamos ver como é que fica o nosso fluxo de trabalho dentro da ferramenta, né? O Xamad, quando você instala, ele vem com um ticket de exemplo, né? Assim como o OTRS. Eu vou clicar nesse link e vai abrir o chamado Nanicore, né? Nessa aba de visão geral aqui do chamado, a gente tem a descrição aqui no meio, né? Todos os nossos artigos, como tem no OTRS, eles vão estar todos aqui em ordem de criação. Eu posso vir aqui e adicionar uma nota nesse chamado, eu posso fazer essa nota ser pública ou ser interna, né? Que se for interna, o cliente não vê, né? Então eu posso mudar isso daqui. A gente tem alguns botões nesse cantinho, onde a gente pode, primeiro, essa aba aqui, a aba de tickets, né? Então, eu posso ver quem que é o proprietário, qual que é o estado de chamado, qual que é a prioridade, se tem alguma tag, se tem algum link relacionado. Eu posso
habilitar a opção de seguir, de ficar monitorando esse chamado, né? Na aba seguinte eu tenho as informações do cliente. Claro que nesse caso da Nicole não tem muita coisa cadastrada, né, da Nicole, então vai aparecer só o e-mail e o nome da pessoa. Aqui eu posso ver informações da empresa, então eu tenho algumas informações bem interessantes aqui. Essa aba aqui eu posso fechar se eu quiser precisar de mais espaço aqui para poder ler esse artigo, né? Senão eu volto ali, eu clico uma vez aqui e ele reaparece. Tá? Aqui nessa setinha aqui embaixo é onde ficam as macros. Posso clicar simplesmente em update depois que eu fizer aqui a, a atualização. Eu vou clicar aqui, ó, update. E aí o meu chamado, a minha atualização de chamado vai ser enviado para a Nicole. Né? Vai ficar aqui nessa aba. Eu posso associar o chamado a mim mesmo, eu posso clicar aqui também. Aí posso deixar ele como aberto e eu posso fazer um update de novo. Tá? Então o fluxo fica mais ou menos assim, né? A gente vai ver uma lista de artigos e aqui a gente tem as informações do ticket. E aí uma coisa legal que tem no Zamad é que você, apesar de não conseguir abrir várias abas do mesmo aplicativo, se você tiver vários chamados, você pode trabalhar todos eles aqui, ó. Então, por exemplo, vou deixar esse chamado aqui aberto e vou, de repente, dar uma olhada no cliente aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, vamos pegar aqui, voltar aqui para o chamado, e eu vou clicar aqui na Nicole. Enquanto eu estou olhando aqui as informações da Nicole, eu estou com o meu chamado aqui aberto, ó. Ele pode ficar ali, né? E uma outra coisa interessante sobre o sistema aqui de chamados é que, vamos voltar lá para o overview, é que ele tem uma forma fácil de você identificar o estado do chamado, que são através desses anéis, né? O anel, quando ele está amarelo, ou dourado aqui, né, significa que o chamado está aberto. Se por um acaso o chamado tiver escalado, ele vai ficar vermelho. E se por um acaso o chamado tiver fechado, ele vai ficar verde. Né? Então você não vai precisar tomar nenhuma ação. E ainda tem uma quarta cor que é o cinza, que é quando o chamado está pendente. Então você consegue rapidamente identificar o estado do chamado sem mesmo saber entrar nele para poder avaliar, beleza? Então esse fluxo eu acho bem interessante, né? Essa questão das visões gerais aqui e de você interagir aqui através desses artigos. Você pode mencionar também outras pessoas aqui, como eu não tenho nenhum outro agente cadastrado, mas se eu digitar duas vezes o arroba, eu posso digitar o nome de um usuário e ele vai mencionar esse usuário aqui no chamados, que é uma outra coisa legal também, que o outro usuário vai ficar sabendo que você mencionou ele para ele poder vir aqui olhar esse chamado aqui. Beleza? Então era isso, essa é a visão geral que a gente tem do Zamad, as coisas que a gente pode encontrar. E o Zamad ele é uma ferramenta excelente, ele está o tempo todo sendo desenvolvido novas funcionalidades e realmente é uma excelente alternativa para quem quer atualizar, mudar do OTRS para um outro sistema open source, que você não vai gastar licença, e que é muito fácil de configurar. Vocês viram aqui que é bem tranquilo de configurar. Claro que toda ferramenta nova exige uma curva de aprendizado, né? Então você vai ter que, obviamente, aprender a mexer, a entender como é que faz e tudo mais. Mas realmente é uma ferramenta bem promissora e que está trazendo aí várias coisas novas, várias funcionalidades que a gente que o usuário já do TRS não possui. Tá? E aí, se você estiver interessado no Zamad, quiser de repente fazer um test drive, ou quer uma demonstração um pouco mais personalizada, entre em contato com a gente através de contato@infracerto.com.br e aí a gente vai passar para você mais informações sobre esse sistema, beleza? Bom, então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.